Olá, meu nome é Gabriela Cruz de Moraes, sou terapeuta ocupacional e estou enviando esse vídeo especialmente para a Associação de Terapeutas Ocupacionais do Estado de São Paulo, a TOESP, para contar um pouquinho do meu trabalho durante a pandemia do coronavírus em 2020. Então, eu acredito que o trabalho de toda a terapia ocupacional está pautado num tripé, que são os hábitos, a rotina e o cotidiano. Numa pandemia como essa, em que fomos orientados e temos que ficar reclusos à nossa casa, né, para evitar o contágio e evitar a sobrecarga dos sistemas de saúde, o tripé todo está sendo impactado, né, a começar pelos hábitos, passando pela rotina e pelo cotidiano. O impacto dos hábitos está totalmente associado à questão dos nossos horários, né? Dos nossos hábitos de higiene, por exemplo. Então, quem tinha o hábito de tomar banho antes de sair de casa, não está saindo de casa e acaba não tomando banho. Ou quem tinha o hábito de escovar os dentes depois do almoço, porque depois ia para uma reunião, não está escovando os dentes depois do almoço, porque não tem mais reunião presencial. Então, esses hábitos todos estão sendo muito impactados. Isso sem falar dos hábitos não saudáveis, né? Por exemplo, as pessoas que fumam têm fumado muito mais, porque estão sentindo o dia a dia mais esvaziado e o cigarro tem ocupado um pouco este lugar. Então, o meu trabalho nos hábitos tem sido orientar as pessoas no sentido de tentar manter os hábitos como eram antes da pandemia, os horários de dormir, os horários de acordar, tentar manter o número de cigarros que usava antes da pandemia, né? Manter os horários de banho, de escovação de dentes, né? Tentar manter os hábitos mais ou menos da forma como eles aconteciam antes da pandemia e antes deste período de reclusão. Além disso, eu tenho trabalhado muito com a rotina das pessoas, né? As pessoas têm tido um impacto importante nessa rotina, seja pela diminuição de carga horária do trabalho, seja pela diminuição de atividades do ponto de vista geral, atividade física, cursos, todas essas atividades que faziam, né, fora de casa. Então, tenho criado grades semanais para as pessoas, né, que incluem esses horários de acordar, de dormir, mas que incluem tarefas, mesmo as tarefas de casa, que acabam sendo somadas no período em que está todo mundo ficando mais em casa. Então, a gente tem estabelecido horários, por exemplo, para as atividades domésticas, né, para cada uma das atividades, para que os dias não fiquem tão sobrecarregados, um dia só de atividade doméstica, né, que a gente consiga distribuir isso ao longo da semana, porque a gente tem um tempo maior em casa e que a gente consegue distribuir isso de uma forma melhor. Além disso, né, tenho tentado buscar diferenciar dias de semana, de finais de semana. Então, na medida em que de segunda a sexta eu busco construir rotinas em que as atividades laborais sejam um foco, né, são não só as atividades domésticas, mas as atividades de estudo, de trabalho. Nos finais de semana eu tento inverter essa balança e dar prioridade para atividades de lazer, atividades que sejam prazerosas, assistir filme, ler livro, jogos com a família, cozinhar uma comida diferente. Então, esse equilíbrio entre atividades de lazer e atividades mais laborais, ele precisa estar presente, né? Então, de segunda a sexta, a gente precisa dar mais foco para as atividades laborais, ter, lógico, momentos de descanso, momentos de lazer, uma horinha que a gente fica ali na televisão, né? Uma horinha que a gente vai ler um livro, enfim. Mas no final de semana a balança vai pesar mais para as atividades de lazer e descanso. Então eu vou assistir mais televisão, eu vou bater mais papo, eu vou jogar um jogo gostoso com a família, ou fazer uma comida mais gostosa. A ideia é dar essa noção de ciclo, de ciclos que terminam, né? Uma semana que termina é um ciclo que termina.
e isso dá a impressão de um tempo andando mais rápido. Quando a gente constrói dias muito iguais, em que a balança, atividades laborais e atividades de lazer é sempre muito parecida, a gente emenda um dia no outro. E aí, a gente que está há mais de 40 dias já em reclusão, a gente acaba tendo uma impressão que os dias não passam, porque um dia é igual ao outro. Então, a gente precisa ter essa noção de diferenciar dias de semana e finais de semana para ter justamente a sensação que o tempo está passando, que as coisas estão se resolvendo e que a gente ficando em casa, a gente está ajudando aí o mundo a superar, né, essa crise aí no sistema de saúde. Fora isso, tenho cuidado muito do impacto no cotidiano das pessoas. A gente entende cotidiano, a construção de todas essas atividades que a gente faz no dia a dia, mas não só as atividades, mas as relações que a gente tece a partir dessas atividades, o significado que a gente dá para cada uma delas no nosso dia a dia. Então, com a reclusão, devido à pandemia, a gente tem se afastado das nossas relações, né? E do significado social que cada uma das atividades que a gente tem na nossa rotina exercem pra gente. Então, meu trabalho tem sido muito em manter esse significado, em ajudar a manter essas relações, ajudar a manter que elas continuem acontecendo, né? Mesmo que à distância. Tenho buscado muito diversificar atividades, construir metas diárias para as pessoas, seja uma ligação para alguém que gosta, seja fazer um prato diferente, pesquisar uma receita diferente, assistir um filme novo, uma série nova. Enfim, tenho tentado buscar construir com as pessoas metas diárias, tanto de relacionamento quanto de atividades de uma forma geral, mas que de alguma forma deem para as pessoas essa sensação de que a vida continua acontecendo, né? Mesmo dentro de casa, que as nossas relações continuam sendo mantidas, mesmo que à distância. Porque se a gente obedecer a quarentena direitinho, ficar em casa, né, evitar que o contágio aconteça, logo a gente vai estar de volta para as nossas relações, para as nossas atividades, né? E esse impacto vai ser insignificante dentro de tudo que a gente vai poder ter construído aí, tanto de manutenção quanto de criatividade para esse período de reclusão. Então eu espero que todo mundo esteja conseguindo trabalhar de casa, né, na medida do possível, deixar para os profissionais que estão na linha de frente estarem na rua, né, e nos hospitais, para que a gente passe por isso o mais rápido possível. Um beijo, principalmente para todos os terapeutas ocupacionais que estão cuidando das pessoas da melhor forma. Um beijo grande.